Meus amados, muito bom sábado a todos vocês. Um forte abraço, queridos. Nós estamos aqui. Hoje já é o dia 28 de fevereiro e a guerra do Irã começou hoje. Assim que eu liguei aqui o computador, eu vi que a guerra que começou, né, mano? Começou com o Irã. Uma guerra que um amigo meu já falava, já está com o Senhor há muito tempo, que ia acontecer no Oriente Médio, né? Já tem começado agora. O Breno já está começando a orar, então eu vou lá orar com ele. Mas eu queria fazer esses vídeos que o senhor tem mostrado, tá, Marcos? Vídeos sobre o que esses reptilianos eles estão reproduzindo, estão se multiplicando, e já vem fazendo isso por centenas de anos. E tem muito o que falar, o senhor tem mostrado para mim, a Bíblia realmente tem aberta para mim nesse sentido do engano do maligno que está vindo e vai enganar a terra, tá, queridos? Eu tenho então um seriado desse engano que está vindo, eu vou passar esse aqui agora. Eu até não queria colocar outros vídeos no meio desse, né? Eu tenho agora dois seguidos, né? Replicando na Terra. Então eu queria, aqui está, começou com esse aqui, que é nascido no Brasil, né? Penso que todos somos humanos, e tem esse reptiliano se multiplicando na Terra. Então eu não queria nem colocar outro vídeo, né? Mas vai ter vários vídeos, então eu vou ter que fazer isso. Mas de repente eu vou até segurar os vídeos feitos aqui no sábado, né? Porque as pessoas que ficaram aqui, ou as pessoas agora, né, vão ter uma série de 4 ou 5 vídeos seguidos. Eu tenho muitos ainda. E quando eu venho procurar coisa, eu vejo outras coisas ainda, mas realmente, né? E eu acredito que é da vontade do Senhor aqui seja passado. Ele colocou, eu acredito que ele mostrou isso para mim. O que eu tenho para vocês hoje, amado, é diminuir aqui. Satanás é o primeiro reptiliano. Satanás era o primeiro reptiliano. Ele é, né? Essa foto foi interessante. Eu peguei essa foto aqui de um dos nossos irmãos, do Good afternoon, friends. Stephen Ben-Nun here. Ben Hon. Ele que fez esse vídeo. Eu não cheguei a ver esse vídeo, não. Por tempo, até esqueci. Mas achei interessantíssimo que ele colocou aqui em inglês. Ele não é quem você pensa que ele é. Né? E nós já vimos, né, cobras, né, conversando com Eva, aquelas coisas todas, né? Mano? Vamos ver aqui do ponto de vista da Erin, e eu acredito que no próximo vídeo ou outro a gente vai ver do ponto de vista da Bíblia, mas sempre é o Senhor falando. Nós vamos aqui no 040. Naquele momento viu o Espírito de Deus vivo, tinha depossado deles, de Adão e Eva, sabiam que estavam nus, vi anjos em luto no jardim quando isso ocorreu. Deve ser, pegando a história aqui, são muitas páginas. Eu gostaria de encorajar você a ler o 040, a link está boa, e são muitas páginas, 21 páginas, Amaro. Os primeiros vídeos dela o Senhor mostra para ela o que aconteceu. Né? Então, vi Jesus andando no jardim, Arim falando e chamando-os. Ao ouvirem esse chamado, ficaram com medo, se esconderam, Adão e Eva. Eles os chamou novamente e os encontrou em sua posição, agora vergonhosa. Jesus repreendeu-os, mas ele também estava de luto pela perda e podia ouvir o choro em todo este paraíso, agora desaparecendo. Depois do pecado dos dois, né? O paraíso começou a desaparecer, os anjos começaram a ficar de luto, e o próprio Jesus, nosso Pai, também. Vi então Jesus repreender a cobra, ele colocou a cobra como tendo em aspas, e a amaldiçoá-la. Quando ele amaldiçoou a serpente, olha só como ela escreveu, reptiliano, humanoide, tipo de objeto animal, com poder, com poder, ficou sem as pernas e deslizando sobre a sua barriga. Então era um animal que tinha pernas e era de um tipo de humanoide. Então achei a foto aqui do Steven bem interessante, amados. Bem interessante mesmo. É claro, aí não sabe por certo, né? Não sei, vai continuar vendo mais coisas, mas o que ela viu aqui era um reptiliano humanoide. Isso aqui não é, ninguém de nós somos cientistas para saber tudo 100%, mas cientista possa ter a certeza que
não era só uma cobra. É só de passagem aqui, tá, mas e hoje nós temos esses reptilianos humanoides andando entre nós e a gente não sabe quem eles são. Eles parecem 100% igual ao homem. Então vi o Senhor remover Adão e Eva para fora dos portões do jardim. O Senhor falou, era em hora de perto, minha vista ficou ampliada, ela estava no céu olhando para baixo, e vi um retrocesso deste evento através da incrível tecnologia celestial. Vi o Senhor Jesus dizendo para a serpente que esta iria atacar o calcanhar dos homens e seres humanos de forma contínua, mas seria derrotada eventualmente pela semente de Adão e o Filho de Deus, Jesus, e a serpente de Adão, mas Jesus vai estar dentro dessa serpente, desculpa, mas dentro da semente, né? Que é a todos vocês que estão ouvindo. Enquanto Jesus estava falando sobre isso, a cobra não tinha compreensão e apenas ficou sabendo que Jesus iria derrotá-lo. Então, o Satanás não tem compreensão, não consegue entender as palavras do Senhor. E pegando, eu coloquei esse pontinho aqui que eu peguei entre essas 21 páginas, eu peguei aqui esse parágrafo. Vi então Satanás, eu notei que ele era o mesmo espírito que estava sobre a serpente no jardim. E ele agora tinha sido concedido o privilégio, como uma serpente, de deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Esta serpente, ou Satanás, odiava as mulheres, ainda mais por causa de sua maldição, porque ela foi feita por Deus e não criada como Adão. É interessante aqui. Então, era um espírito, Satanás era um espírito que entrou, acredito, nessa serpente. Não dá para entender muito bem isso aqui, mas nós sabemos por certo que o animal tinha, a serpente, o espírito da serpente tinha entrado nesse animal. Entretanto, ela viu um humanoide. Será que ela viu no lado espiritual ou do lado físico? Seja o que for, então, amados, né? A gente só sabe que sim, ele foi visto aqui pela nossa mãe. O humanoide, né? Serpente andar no jardim. Isso é falado mais aqui que fala. Vi então Satanás e notei que ele era o mesmo espírito que estava sobre a serpente no jardim e agora tinha sido concedido o privilégio com uma serpente de deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Vi então Satanás e notei que ele era o mesmo espírito, no próximo parágrafo, que estava sobre a serpente no jardim. Então, será que era com os olhos de profetas, às vezes olham para uma coisa e vê também o espírito naquelas coisas? Em todas as coisas, assim como Brandon viu inteligência artificial e viu o maligno atrás dessa inteligência artificial, sabe, desse tipo. Então, não sabe, não foi explicado exatamente o que é aqui. Sabemos que Satanás, eu acho que não pode se materializar. Não sei, né, Márcio? São coisas assim que a gente sabe por certo, mas sabemos que ele foi o primeiro a se formatizar ou aparecer como sendo humanoide. E o espírito desceu então sobre esse animal. E a ele agora tinha sido concedido o privilégio como uma serpente de deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Então ele entrou como um espírito e agora foi uma ordem do Senhor. Ah, sim, você agora vai ser uma serpente de deslizar pelo chão. Essa serpente ou Satanás odiava as mulheres ainda mais por causa. Isso aqui eu já coloquei aqui, acho que estou repetindo aqui, acho que eu repeti aqui sem saber. Vi então Satanás fazendo petição a Deus que, se ele fosse agora governar essa terra que ele tinha sido dada, ele fosse autorizado a ser onipresente como Deus e com a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nossa, mas imagina se Deus tivesse dado isso para ele. Satanás está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nossa, mano, ia ser terrível para o ser humano. Foi isso que ele pediu para o Senhor. E ele viu aqui que a terra tinha sido dada para ele para governar, né? Com Lúcifer, acredito. Deus não apenas negou essa solicitação, pois para ele só era permitido deslizar para frente e para trás e só tomar algumas outras formas. Não só isso, mas ele permaneceria réptil de sangue frio como gelo. Então, interessante a palavra permaneceria, né, mano? Então, Satanás pediu ao governo, pediu
ao governo para ajudá-lo, e eu vi o senhor, ele pediu, eu voltei para olhar esse pedido ao governo e eu percebi que essa o 038, 040 foi um dos, não tinha em inglês, só tinha em português que eu achei, mas é assim que alguém traduziu em português para a nossa marinha. Satanás pediu um governo para ajudá-lo. Não entendi muito isso aqui, tá, mas desculpa, mas não tenho aqui em inglês para verificar como é isso. Eu vi que o Senhor estava com raiva, pois sabia que ele estava tentando enganá-lo. Enquanto o inimigo pensou em si mesmo, as suas palavras eram lidas e escritas em uma página por Deus, e todos os seus maus pensamentos eram visíveis no céu. Então, enquanto Satanás pensava, eu vou fazer isso, estava tudo escrito no céu o que ele estava pensando, mano. Isso aqui foi uma parte que Satanás, e outra mensagem que eu vi, ou essa que ele foi ao Senhor nesse tempo aqui, ele falou, o Senhor pediu nesse governo, um governo que queria ser onipresente para que ele possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele fez isso para enganar o Senhor, para ele usar esse poder que o Senhor ia dar para ele contra o próprio Deus, tá, amados? E o Senhor, é claro, sabia de tudo. 032, Jesus, ele moveu o braço, então está nossa irmã ali no céu mais uma vez. Muito bem, agora será estes que querem que você faça o que eu te instruí a fazer. Então ela estava no céu, o Senhor está aqui conversando com ela, esse aqui é o 032. Ela no céu, então, olhando para baixo no céu, quando o céu abriu, ela viu a história aqui na terra. De repente vi demônios vindo para uma cúpula, o mal de todos os tipos de demônios, entidades das trevas, os mesmos que eu acho que eram os anjos caídos, porque eles eram iguais em tamanho para combater os arcanjos. Eles lutaram com tanto ódio, foi horrível. Então ela viu a guerra dos que se tornaram anjos caídos contra os arcanjos, né, uma grande guerra, quando eles foram jogados aqui na Terra. Então vi um tipo de humanoide ou super-humano, novamente aqui, amados. Então existe sempre essa aparência de humanoide, né? Maligno, os reptilianos, né, amados, aqui. A nossa Maria pergunta ao Senhor, esses são semideuses? O Senhor fala, é um tipo, mas o que você vê? Pergunta para ela. Ela fala, vejo uma multidão de entidades como bruxos, feiticeiros, e pausei por causa da visão horrível que estava vendo. Ela viu zumbis. Ela fala, Senhor, isso é como uma história de terror, de ficção científica, parece não poder ser real, porque eles são tão assustadores. O Senhor falaria, agora vamos voltar para esses sonhos que lhe dei em qualquer momento. Você desejou admirar essas coisas? Desejando o seu poder ou presença? Ou melhor ainda, você queria adorá-los? Nossa Maria fala, não, eles me fazem querer vomitar. Eles precisam ser destruídos. O senhor perguntou, né? Você olha essas coisas, as pessoas às vezes adoram esses malignos por filmes e teatros e etc, etc, né? É uma forma de adoração desses malignos, né? E ela perguntou, você queria o poder deles? E você vê eles estão na internet em todo lugar, né? Você vê que Satanás fez o pau lá se tornar cobra durante um tempo de... Então, há esse poder maligno para essas coisas serem feitas quando é permitido pelo Senhor. E muitas pessoas, talvez, né, amados, o fato de ser humano quer esse poder de curar as pessoas, de fazer isso, fazer essas coisas todas, usando o poder maligno, sim, amados, não se sintam, não enganem sobre isso, tá, mas todos nós gostaríamos de ter esse poder, né, de ajudar as pessoas, de fazer o que é bem, e é isso que os malignos vão fazer, né, mano? Os reptilianos, humanoides, os alienígenas, demônicos vão chegar aqui, né, com esse poder de cura, né, e vão atrair os humanos para ele, né? Então, isso aqui que o senhor perguntou para ela, você deseja ter esse tipo de coisa que não vem do céu, esse poder? Ela falou, não, ela prefere vomitar, é igual vomitar, precisa de estudo. O senhor fala, boa resposta, eu, em algum momento, fiz você usar direito às escrituras, fiz você não usar direito às escrituras, ou a enganei, levando para longe da verdade, que eu sou o filho de Deus e que estou voltando. Ela fala, não, de nenhuma forma. O Senhor fala, em vez disso, eu trago alegria para você, encorajando o seu espírito a mostrar-lhe o amor divino. E eu encorajei a me buscar com uma compreensão mais profunda e a correr para o meu próprio
coração, tudo a respeito do coração do Senhor, mas o que o Senhor está mostrando para ela, porque ela olhou para baixo, viu esses malignos fazendo essas coisas todas, sabe? Com esse poder todo maligno. E o Senhor perguntou para ela praticamente, né, o que você acha de tudo isso? Ela falou, me dá vontade de vomitar, ela não tem nada a ver com essas coisas. Quer dizer, o poder que ele estava fazendo, aquelas feitiçarias, aquelas coisas todas que ele estava fazendo, que os humanos pensavam que era para o bem deles, entendeu? Não atraiu ela de forma alguma, assim como não vai atrair a muitos de nós, né? Que ninguém está atrás de poder, todos estamos atrás do coração do Senhor, né? E ela fala, o Senhor mostra as coisas para correr atrás do coração dela, ela fala assim sempre, então ele se virou e me mostrou os enganos malignos novamente. Sim, amado, tudo é engano. Né? Se eu for aqui querer convencer o Danny, o meu vizinho, a fazer uma coisa que eu quero que ele faça, eu olho para ele, o que, que você quer? Eu queria que a minha esposa fosse curada do câncer, né? E aí você vai, ora e cura o câncer. É claro que ele vai começar a te ouvir melhor, né? E é esse o poder do mal que eles usam. Não, sim, é isso que vai chegar aqui, esses malignos reptilianos vão chegar aqui falando essas coisas. Tudo. Eu vou fazer o bem para você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família, você vai ter dinheiro, você vai ser muito feliz e vai trazer aquela massa para seguir eles, né? Mas de acordo com, eu vou continuar falando sobre isso, né? O, o, o Jeremias viu do céu que eles vão chegar, vai chegar um tempo que eles vão ser desmascarados e vai haver essa guerra. Vou falar mais sobre isso depois. Então, ela fala, eu já falo assim, cada vez que alguém era levado para longe por essas entidades do mal, ela falando, não levaria muito tempo antes que essas coisas fossem provadas falsas. Eles nunca pareciam ser capazes de controlar os seus maus desejos para pegar ou prender alguém em seus enganos. Ela falou aqui, né? O Senhor fala sempre há sinais dados quando vocês estão sendo desviados. O maligno manda continuamente enganos em nossas vidas, amados, para não nos tirar do caminho. E o Senhor fala, a vocês, como filhos de Deus, são altamente dados sinais. E o seu trabalho o seu trabalho perceber pela obediência à voz do Espírito Santo para não correr atrás dessas coisas malignas, diz o Senhor. Você vê ali, eu te amo demais para lhe permitir ser enganada assim. Você tem liberdade de escolha, você pode não querer as coisas que beneficiam o seu espírito e curam a sua alma, trazendo-lhe paz, mas você pode também optar por ter fé de que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que me amam. E o Senhor termina falando, eu quero deixar bem claro, o inimigo odeia você e deseja você morta. É claro, você é o ser humano, e ele odeia mais ainda as mulheres, não é à toa que há esse movimento completo, né, para acabar com a mulher, e o homem entra no banheiro da mulher, e o homem compete nas competições da mulher, assim, essas coisas completas, né? Os transvestis, essas coisas tudo que querem realmente destruir a mulher. Satanás odeia a mulher por causa da promessa que o Senhor fez, né? Então você vê aqui, eu queria passar aqui para vocês, tem outras coisas para falar. A noiva do Senhor, aqueles que são do Senhor, não tem mácula, ele não deixa, eu acabei de ler isso hoje de manhã, tá, Marco? Eu sei que muitos têm problema com isso, porque viram na Bíblia, etc, etc, mas as pessoas, nós esquecemos, né? Isso vai ser para outro lugar, que Jesus vive em nós. A partir do momento que ele vive em nós, nós não temos mácula, não por causa de nada que nós fizemos, mas por causa dele que vive em nós, amado. Nós somos uma nova criação dele. Eu li hoje de manhã, eu não deixo a minha noiva, aqueles que são dele, ter mancha, o mácula. Ele falou, mas isso é para outra hora, é porque eu falei isso aqui, que ele falou que eu não vou lhe permitir ser enganada assim. Então, o que ele está falando aqui, se você está no caminho com ele, quando o inimigo envia uma coisa para te enganar, logo, logo começa a vir sinais. E aqueles que têm a voz do Senhor, ele vem até a conversa. E aconteceu isso que eu estava, assim, não quero falar muito para talvez não deixar algumas pessoas tristes assim, né, mas sim, isso, o Senhor está conosco, ele vive dentro de nós,
E Satanás era ou é o primeiro reptiliano humanoide. Interessante, né? Que é os reptilianos que estão se multiplicando, né? Agora, naquela época, eles eram diferentes, olho maior, um olho grande, esse, aquele outro, você olhava eles descendo na rua, ah, sim, esse não é humano. Hoje eles são iguais, gente, você vê que eles estão dando a Casa Branca, eles são papas, eles são senadores, eles são governadores, e etc, 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 e você olhando para eles, você não sabe quem eles são, nós não sabemos quem eles são, a gente sabe pelo fruto, né? Fique na paz, amor nosso Deus, queridos. A gente vai continuar nesse seriado desmascarando o inimigo, né? Desmascarando o inimigo. E aqui é o alerta para os que vão ficar na terra, que eles estarão andando e governando a terra no tempo do anticristo, tá, queridos? No tempo do anticristo, como eu mostrei aqui, rapidinho, para quem perdeu o vídeo anterior, eu já vou terminar aqui, a colheita, quando o Espírito de Deus foi embora no grande dia do Senhor, depois que a colheita foi embora e todos na terra foi embora, o anticristo vai ficar ter pleno poder e eles vão estar andando aqui essa terra, tá, mano? Fiquem espertos. Se você está aqui vendo esse vídeo na grande tribulação, você vai saber que um grupo de pessoas já foi embora da terra e eles estão, sim, eles estão trazendo desculpas do que aconteceu com esse povo e tudo é mentira. Não confia nele, mano. Não confia neles, tá? Fiquem espertos, mano. Fique na paz, irmãos Deus, pedimos para que o Senhor cobrisse essa mensagem, tomando visibilidade. Nenhum inimigo, computador deles, que as pessoas de má fé, Senhor, veja esse vídeo e que sim o manto de invisibilidade vai, quebra os corações das muralhas ao redor de todos que te conhecem, sabe que eu sou um Deus bom, que sempre continua e sempre lutará pela humanidade, aqueles que são e querem ir no Senhor. Ajude-nos a te entender, ajude-nos a te amar, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. A gente fica por aqui, daqui a pouco é a live, e a gente fica aqui por aqui, a gente vai continuar nesse seriado, porque eu acredito que nós temos que preparar a humanidade pelo que está vindo, e até mesmo eles estão andando entre nós, né, mano? Eles estão andando entre nós. Um está até aconselhando o Trump, né? Maligno, maligno, maligno. Fica na paz do nosso Deus, queridos. Vamos orar, amados, vamos orar por essa guerra acontecendo no Irã. E uma das coisas que o senhor tem falado disso é que vai haver, não da guerra, mas vai haver um grande chamado para o Senhor no Irã, assim como também ao redor do mundo, né, Marcos? Há muitas pessoas no Irã que não seguem o cristianismo porque eles matam eles, né? Todo mundo sabe disso, né? Até a próxima. Tenha um excelente sábado a você. Declaro paz e amor a você e a sua família. Em nome de Jesus, amados. E seus pés. Tchau, tchau.